Em março de 1996, 1.500 famílias que estavam acampadas nas margens da rodovia PA 275 decidiram ocupar as terras improdutivas da fazenda Macaxeira e fazer uma marcha até Belém para reivindicar a desapropriação da fazenda e o assentamento das famílias. A marcha foi iniciada no dia 10 de abril. No dia 16, já estavam nas proximidades do município de Eldorado dos Carajás. Cansados e famintos, os lavradores decidiram bloquear a estrada para negociar com o governo do estado. Queriam ônibus para seguir até Belém e alimentação. O Major Oliveira, da Polícia Militar, garantiu que se desobstruíssem a estrada, o governo enviaria ônibus e alimentos. No dia 17 de abril, os sem terra foram informados pela polícia que o governo não iria cumprir o acordo. Em protesto, a PA 150 foi ocupada e bloqueada, no local conhecido como Curva do S. Na capital, o governador Almir Gabriel realizou uma reunião de emergência com o secretário de Segurança Pública, onde decidiram retirar os trabalhadores da rodovia a qualquer custo. Aproximadamente às 15 horas, chegaram 2 ônibus e outros carros vindo do município de Parauapebas. Eram 69 homens da Polícia Militar, comandados pelo Major Oliveira. Estavam armados com escopetas, fuzis, revólveres e metralhadoras. Pelo outro lado, município de Marabá, chegaram outros 3 ônibus. Sob o comando do coronel Mário Pantoja, chegaram 85 homens armados com bombas de gás lacrimogêneo, metralhadoras, fuzis e revólveres. Com esse pelotão, também chegou um destacamento da Polícia Militar Florestal, armados com facões e outros instrumentos cortantes. Aproximadamente às 17 horas, foi ouvido o primeiro disparo. O batalhão, comandado pelo coronel Mário Pantoja, avançou disparando e lançando bombas de efeito moral. Só tem mulher e criança dentro, bicho. Só mulher e criança dentro. Só mulher e criança, avisa aí. Só tem mulher e criança lá, vem. Só mulher e criança. Para, só tem mulher e criança aí dentro. Só tem mulher e criança lá. Só tem mulher e criança. Para de atirar, só tem mulher e criança. Só tem mulher e criança lá dentro, gente. Só tem mulher e criança lá dentro, para. Eles abriram a bala primeiro do que nós. Para, por favor, para, gente. Para, pelo amor de Deus. Não tem nada não, não tem nada. Cadê o comandante? Tem policial nosso baleado aí, morro também. Tem colega nosso volta aí, ó. Vamos lá filmar, vamos lá. Vai tirar de lá, cuidado. Peraí, vamos lá. E me guarda aí que eu vou lá filmar. Vamos lá. Peraí que eu vou lá filmar. Vai filmar!
Quando começou o tiroteio, ela muito corajosa. Ela ficou lá fazendo filmagem, não tem? Filmando para todo lado, ela filmando, correndo, atirando em ela atrás. Muito corajosa ela, muito corajosa. E daí, quando o povo, a polícia corre para lá, para aquelas casas de lá, tinha um galpão assim aberto, o povo entra para debaixo, que estava acampado lá debaixo, tem muita gente, mulher com criança. Aí ela vai e corre, né? Não vem pra cá, não vem, porque aqui tem muita mulher e criança, não pode entrar aqui, por favor, não atira, que tem muita mulher e criança. Mas mesmo assim ainda atiraram, ainda pegou o tiro na língua de uma senhora. Você já ouviu falar na língua da senhora? Pegou o tiro na língua da senhora, né? E daí ela gritando, e dali ela foi gritando e eles foram, acho que ela ajudando o movimento, tá entendendo? Eles viram que ela estava do lado do movimento, já pegaram ela, tomaram todas as fitas dela, quebraram, jogaram fora, ela ficou um pedacinho, tá entendendo? E esse pedacinho é esse que está correndo. Se tivesse pegado tudo, tinha muita coisa a contar. Foi na hora que eles vieram e cortaram a câmera, a fita, né? E daquela lá pra frente lá que foi a humilhação que foi grande. Gente que estava deitado, baleado, eles terminaram de matar, porque em mim mesmo eles vieram para terminar, né? Chegou um policial, não sei que era policial, era bandido, não sei que diabo. Eles falaram, não rapaz, deixa o rapaz que ele já pegou o dele, larga ele de mão, né? Ele não já pegou o dele, então pronto. Revista Veja, edição de 24 de abril de 1996, relata a execução dos trabalhadores. O primeiro a morrer era conhecido apenas pelo primeiro nome, Amâncio, e um apelido, o Surdo. Amâncio era realmente surdo e morreu desnorteado. Percebia o corre-corre, mas sem ouvir os disparos, demorou para saber o que ocorria para tentar fugir. O primeiro tiro acertou o seu pé direito. A gente gritava para ele correr, mas ele não ouvia. Os soldados chegaram e atiraram na cabeça. Diz Francisco de Oliveira, agricultor de Serra Pelada, que testemunhou a morte. Rapaz, eu estava na frente, na linha de frente, eu estava no lado do Marabá, entendeu? A primeira pessoa que morreu na minha frente foi o Finado Amâncio, ele morreu assim nessa instância. Eu tomei um tiro na perna porque eu estava olhando para ele, não sei nem quem foi que me atirou. Eu estava olhando para o Finado Amâncio assim, caído no chão, e eles metralhando ele lá no chão. Aí quando eu fui me mexer para mim poder voltar para correr, que eu falei, vixe, rapaz, o negócio aqui é do sério, eu já não aguentei mais não, já tinha me machucado, já tirado na minha perna. Ali mesmo eu fiquei, a turma passou. Eu não tem aquela hora que estão jogando pedra, tem no vídeo, e vem uns carregando, um deles é eu que a turma vem carregando. Aí até o irmão meu disse, não, calma, não te desespera não, foi só um tiro na perna. Aí já me pegaram e já tiraram de lá de dentro, eu não sei mais contar muito depois daquela hora. O jornal Correio Brasiliense, de 19 de abril de 1996, com o título Vergonha, escreveu: Assassinato em massa de trabalhadores sem terra por 190 policiais militares em estrada no sul do Pará escandaliza o país, constrange o presidente da República e repercute no exterior. O país ficou chocado ao conhecer a extensão do massacre de Eldorado dos Carajás. Eles invadiram a pista, botaram a gente deitado numa casa, lá num barracão, né? Todo mundo deitado, eles mandaram a gente vender merda. Por que vocês vão vender merda de gado? Não sei o quê. Que é pra você ganhar dinheiro, né? Eu nunca vi ninguém comprar merda de gado. Eu tava parado, né? Chegaram e meteram uma bala aqui bem em cima da minha sobrancelha. E foi como a história do cara, né? Pá, bufo. Bateu, caiu. Bateu, caiu. E ela tá comigo aqui ainda até hoje. Ela tá alojada entre o crânio e o cérebro. A minha mãe ficou bem pertinho lá do nosso barraco lá, e a minha mãe falou assim, eu podia pegar um pano aqui, né? Porque tá sangrando muito.
Dona, você corre daqui, você sai daqui, que senão vai ter mais bala ainda. E aqui já estava a gritaíra, né? As crianças gritando para os pais, mãe, deles os pais já estavam mortos mesmo, né? Muitos pais gritando para os filhos perdidos, as crianças subindo nos pés de árvore das mangueiras, aquela mangueira ali, né? E eles atiravam. Aí eu corri, naquele sentido, nos pessoal, né? Porque assim, no momento, não me deu medo. Acho que eu fiquei em estado de choque, não me deu medo, né? Fui muito mulher para reagir com as outras companheiras, os filhos delas, tudinho, né? Aí foi dia 18, eu retornei para trás. Cheguei aqui, aí que a gente foi ver o estrago que estava, né? Pedaço de cabeça, os miolos aí no meio dessa pista. Onde é aquele monumento ali, ele é uma ribanceira muito alta, como dia 16 tinha passado o dia todo chovendo, ainda estava escorrendo água, aí já misturou água com sangue, né? Muito sangue no meio da pista, pedaço de cabeça, miolos das pessoas. As mortes dos integrantes do MST não resultaram do confronto. A perícia técnica, robustecida pela prova testemunhal, autoriza a constatação de uma desmedida e injustificável execução sumária, revelada por tiros de precisão, inclusive a queima-roupa, por corpos retalhados a golpes de instrumentos cortantes, inclusive com esmagamento de crânio e mutilações, que evidenciam o ânimos necandi dos executores da ação criminosa. Trecho do parecer da perícia, usado no julgamento dos policiais militares que agiram no massacre de Eldorado dos Carajás. 10 anos depois, apenas um policial foi condenado e cumpriu pena nas dependências do quartel. Lá foi o seguinte, eles chegaram com a intenção de fazer uma chacina, acabar com o MST no sul do Pará. Por quê? Porque aqui ainda tem muita terra da União, sem documento, e ainda existe trabalho escravo na nossa região, mas naquele tempo era intenso, era demais ainda. Então a escravidão ajudava com que a impunidade também, não tinha lei, e nem tem, a impunidade que eles podiam deitar e rolar. E sempre fica impune, que o massacre do Eldorado dos Carajás, na minha opinião, está impune. Não teve culpado, o culpado foi o sem terra que se atiraram na frente das balas da polícia. Entendeu? Nada ao alcance da vista, mostra o fim da justiça, exceto o caminho das nossas mãos. Nada ao alcance da vista, mostra a terra repartida, exceto o risco das nossas mãos. Nada ao alcance da vista, mostra o fim da justiça, exceto o caminho das nossas mãos. Nada ao alcance da vista, mostra a terra repartida, exceto o risco das nossas mãos. No massacre, um trabalhador salvou a vida, fingindo-se de morto entre os mortos. Na chegada a Corionópolis, primeira escala da viagem, havia na caminhonete 18 cadáveres e um ferido, que foi salvo. Era Inácio Pereira, de 56 anos, e viveu uma história de horror. Derrubado por policiais no meio do tumulto de tiros, gritos, bombas e pancadas, foi pisoteado, chutado um sem fim de vezes e ficou no chão feito morto, em silêncio, sem se mexer. Passado o tempo, ouviu como alguém dava a ordem de botar os corpos na caminhonete. Um desses corpos era o de seu filho Raimundo, mas ele ainda não sabia disso. Agarrado pelos braços, foi arrastado pelo chão e jogado em cima de cadáveres na caçamba da caminhonete. O corpo morto do filho estava embaixo. Não se tocaram. A filha do seu Inácio chegou. Maria, cadê... onde fica o Grupo Eldorado? Digo, o Grupo Eldorado é aqui, o barraco é esse. O que foi? Foi o que aconteceu com o seu Inácio? Eles, não,
que o seu Inácio tem um filho que morreu também no massacre, né? Ela disse, não, meu irmão morreu e meu pai não sei onde que tá. O seu Inácio foi jogado nessa pista, também para cima e para baixo, jogava para cá, né? Aí tirava de lá, jogava o morto por cima, jogava a lona por cima, né? Aí ele dizia assim, tô morto, agora eu vou morrer queimado. Vou morrer com as balas, vou morrer queimado, que eles vão jogar. Porque disse que eles falaram, que o seu Inácio falou que ele ia jogar a gasolina e tocar fogo, né? Mas aí pegava, jogou ele dentro do carro, bem baixo, os mortos por cima. Ele disse que tinha um que estava vivo ainda, que estava mais em cima dos mortos. Aí ele, camarada, estava gemendo, né? Aí quando a polícia disse assim, que tem um sobrevivente ainda, o que é que nós faz com ele? Está criticando ainda, né? Aí quando ele deu o tiro, assim, queima a roupa mesmo, que o sangue lavou, né? O seu Inácio correndo sopado de sangue embaixo, no fundo do carro. Mas se tivesse levado o seu Inácio para Marabá, o seu Inácio não tinha resistido por causa da falta de oxigênio, né? A enfermeira que fez a respiração nele, reanimou, né? Ela falou assim, que tem um sobrevivente, eles queriam avançar para matar o seu Inácio. Lá, o hospital não deixou, né? O hospital, aqui você respeita, aqui é o nosso trabalho, aqui eles não estão no meio da pista, como vocês fizeram o que fizeram lá. Aqui tem o respeito. O seu Inácio, ele morava na Imperatriz, aí ele veio, né, por meio desse movimento. Daí ele estava acampado, estava no centro, ele, o filho dele, daí ele veio para cá. O filho dele não veio, né? Aí ele faz a barraquinha dele nessa estrada. Okay? Aí o filho dele pega e vem deixar remédio para ele. O Tito, o finado Raimundo, filho dele, mas a irmã vinha deixar remédio para ele. Daí, quando ela chega, ela demorou pouco, ela falou pro irmão, vamos embora. Daí ele disse, vamos. Aí ele ia acompanhando ela, não tem? Parece que era o dia dele, ele ia acompanhando ela. Aí ela ficou em pé e ele voltou, disse, não, vou lá conversar com meu pai. Vou ter que conversar com meu pai. Por que tu vai conversar com meu pai? Não, fica aí que eu vou conversar com meu pai. E quando ele virou as costas, que ele foi para um lado, ia chegando, assim, o pai dele estava conversando com ele, aí ele virou um pouco, depois virou de novo, aí eles atiraram nas costas dele. E aí a menina consultou o tiro, a irmã dele veio para ver, né? Quando chegou ele estava no chão. Daí ela foi, ficou ali pertinho dele, aí pegaram ela, tiraram a blusa dela, massacraram muito ela, bateram com cabo de revólver na cabeça dela, chutaram ela, e ela caladinha, vamos matar essa bandida, essa sem terra vagabunda. Diz que uns falando, né, e o outro falando, larga ela de mão, não mexe com ela não. Aí ela ficou lá jogada, aí quando tornou nela, que ela viu que ela estava do lado do irmão, né, que ela já tinha tirado a blusa dela, judiando dela, e ela disse que saiu, né. O seu Inácio sofreu, né? Porque, tadinho, veio, aí, como ele sabia que eles iam matar ele, ele pegou já se melou de sangue dos outros, né? Não sei se foi do próprio filho, porque já tinha muita gente já perto do outro, né? E daí ele pegou esse melou e ficou quietinho, como morreu. Daí ele já pega o seu Inácio, já joga dentro da caçamba e joga os outros mortos por cima. Quando o seu Inácio, aí leva para a pedra, daí da pedra leva para dentro do hospital. Quando jogaram lá que a polícia tinha saído, o seu Inácio ainda com medo, daí que o seu Inácio pegou e abriu o olho para uma enfermeira, né? Quando ele abriu o olho, a enfermeira saiu correndo, gritando, é que tem um vivo ainda. E ele, calma, que eu tô aqui como um morto, não grita que a polícia ouviu e vem me acabar de me matar. É por isso que o seu Inácio hoje não conversa com ninguém, porque ele ficou nervoso, ele ia morrer, né? Você conhece ele até hoje? Conhece o seu Inácio, sim. Ele vem aqui, eu como farinha na mão dele, ele vem, eu ligo pra lá e ele vem me deixar a farinha aqui. Ele é altão, você não conhece ele não. Ele é bem alto, assim, é um senhor de idade. Dia 17 era um dia normal, como qualquer outro na família. E só tinha, como a gente sempre fazia, ia visitar o meu avô no acampamento. Só que nesse dia estava em marcha e o meu tio tinha essa função de vir até onde meu avô para trazer remédios. Só que nesse dia ele sentiu alguma coisa, eu não sei dizer o que é. E ele chegou em casa, descansou um pouco e veio até aqui.
Depois foi muito rápido, assim, uma enxurrada de informações sobre movimento, mas o que mais foi difícil entender era uma quantidade de jornalistas, da mídia em si, perguntando daquilo. Naquele dia foi a coisa que mais me chocou. Quantos anos você tinha? 8 anos na época. Você ficou em casa? Fiquei em casa. Depois, no outro dia, não consegui ir para a escola por causa do velório. Não entendia como as pessoas se comportavam, mas eu entendi que estava todo mundo se comportando de maneira diferente. Estava tudo muito diferente a partir daquele dia. A história do meu avô eu fiquei sabendo diretamente pelos meus pais. Ele não contou pra gente assim, na família. Ele contou basicamente pro meu pai. E o meu pai contou pra minha mãe, contou pra gente. Então ficava aquilo dentro de casa ali, sem sair muito. Depois de algum tempo ele colocou isso pros jornais. No primeiro momento ele colocou ainda no hospital com muito medo, assim, ele não colocou muita coisa. Quando foi tirado da caminhonete, Inácio Pereira estava com a roupa empapada e também sua memória, que guardou para sempre essa jornada de terror. Ouviu do enfermeiro do hospital que o percebeu vivo, uma frase eterna. Não foi desta vez. Eu, Inácio Pereira, 67 anos, não represento apenas uma pessoa. Eu não represento apenas uma pessoa. Eu não represento apenas uma pessoa. Este homem sobreviveu ao massacre que se deu numa estrada dessa terra. Derrubado no tumulto de tiros e insultos na estrada sem saída, Inácio representou a morte para salvar a vida. As centenas de pessoas que lutavam por um pedaço de terra para viver foram violentamente atacadas pelas forças do capital. Mais uma mancha de sangue em nossa história. Um alerta do que não podemos esquecer.
então, desgarrados da terra, como assim, levantados do chão, como embaixo dos pés uma terra, como água escorrendo da mão, como em sonho correr numa estrada, deslizando no mesmo lugar, como em sonho perder a passada e no oco da terra tombar. Como então, desgarrados da terra, como assim levantados do chão, ou na planta dos pés, uma terra como água na palma da mão. Habitar uma lama sem fundo, como em cama de pó se deitar, num balanço de rede sem rede, ver o mundo de pernas pro ar. Como assim, levitante colono, pasto aéreo, celeste curral, um rebanho nas nuvens, mas como, boi alado, alazão sideral? Que esquisita lavoura, mas como um arado no espaço será? Choverá, que laranja, que pomo, gomo, sumo, granizo, maná. Porque aqui na região era muito tranquilo fazer massacre, né? Tranquilo para os mandantes, para o Estado, né? O massacre dos garimpeiros, quem sabe disso? Que teve aqui na ponte, massacres que teve internamente na Serra Pelada. Quem é que conhece isso, né? E aqui na região teve outros massacres muito conhecidos, o massacre da Ubá e da Princesa, esses são nome de áreas, né? Mas qual é a imprensa brasileira? Nem a imprensa brasileira sabe disso, né? Porque é tudo abafado aqui mesmo, né? Imagina a internacional. Então eles imaginavam que essas famílias acampadas eles poderiam fazer a mesma coisa. Só que eles não tinham dimensão quem era o movimento que talvez não tinha, né? Eu estou dizendo aqui, eu acho que eles não imaginavam qual era a repercussão que isso traria para eles e as consequências, né? 7 da noite, nesse dia, todos os jornais nacionais estavam noticiando, né? A polícia militar permanece no local e ainda se ouve vários disparos. Comissões de deputados e senadores de direitos humanos e dos próprios sem terra estão acompanhando de perto as investigações do massacre. O dia amanhece e os agricultores que passaram a noite escondidos na mata começam a voltar para o acampamento que tinha sido abandonado. E quando chegou a notícia pra gente, assim, foi uma coisa assim muito triste, assim, de um impacto tão grande que imediatamente a gente reuniu um grupo de pessoas e estudantes e professores, né, articularam um momento de fazer uma denúncia pública, de ir para a rua, né? Corpos vieram para cá, para Marabá, para fazer os exames, a perícia, né? E nós andamos da universidade até o lugar onde ia ser feita a perícia, fazendo a denúncia. As lideranças do Movimento Sem Terra calculam que, além dos mortos e feridos, pelo menos 30 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, estejam desaparecidas. Tinham muitos comentários dessa possibilidade
de uma manipulação nos dados, né? Como tentaram, né? O médico legista que houve a tentativa de farsa, né? De falsear os dados também, havia esses comentários de que eles poderiam tentar ocultar algum corpo, né? Para dar uma reduzida no impacto do número de mortos. Então, diante dessa possibilidade, a gente organizou na universidade, né, reunimos estudantes, professores, algumas pessoas, nos juntamos com as outras organizações, FASE, STDH, né, a diretório do PT na época, PCdoB, que tinha um núcleo aqui em Marabá, e a gente, então, organizou uma vigília no IML. Na época, eu participei muito mais do ponto de vista do movimento estudantil, nessa solidariedade, na denúncia, né? Então, assim, porque mexeu com muita gente, não tinha como qualquer ser humano, né? Mesmo que não era de movimento social, ver uma cena daquela, aqueles corpos, né? Aquele no IML, era assim, um chão lotado, como diz, muita gente. 19 pessoas, não, entendeu? O impacto é muito grande. Era à noite, a gente estava caminhando com esses corpos, já depois deles preparados, que iam para a cidade, os familiares, né, velarem e tal, e enterrarem seus mortos. E a gente foi até o lugar onde eles iam pegar a estrada. O movimento naquele momento não se calou. Ao invés de entrar num buraco para dizer assim, estamos acabados, vamos nos esconder, de ser abatido pelo medo, compreendo que a militância, né, então divulgou, né, e começou a divulgar os fatos, então a publicizar. E aí não ficou também só o grito do MST, né, foi chamando outras pessoas para gritar junto. O massacre, o diferencial dele foi a definição do movimento sem terra continuar ocupando terra. Não parar, e a gente fazer luta permanente. Mataram 19, a gente continuou lutando, né, continuamos ocupando, continuamos fazendo mobilização. Então, acho que esse posicionamento assim, de não se calar. Claro, você vai dizer, a militância não tinha medo? Claro que tinha medo, tinha preocupação, porque a gente sabe que eles matam mesmo, mas ninguém se parou, né? O medo não nos fez parar. O medo fez a gente dizer assim, olha, é preciso ter cuidado, segurança, mas impulsionou para um processo de luta permanente. Então, acho que as ocupações, o MST continuou fazendo ocupação, né? Logo 96, né? 97, né? 98. Depois a gente tem na sequência a morte do Fusquinha e do Doutor. Ou seja, eles acharam um pouco matar 19, depois disso, então, agora vamos matar a liderança. E matam duas grandes lideranças do movimento, e especificamente o Fusquinha, que era um dos fundadores. E mesmo assim o movimento não para, né? E as pessoas falam assim, do ponto de vista da justiça, há uma impunidade até hoje. Mas do ponto de vista da luta, né? Então a gente acredita que essa é uma forma de vingar os nossos mortos. Quero entoar um canto novo de alegria ao raiar aquele dia de chegada ao nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada, lutar não foi em vão. Quero entoar um canto novo de alegria ao raiar aquele dia de chegada ao nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada, lutar não foi em vão. Essa região, historicamente, ela vem se constituindo a duras penas, né? Com a organização e com a resistência camponesa. Tem dúvida nenhuma que, desde a época da exploração da borracha, né? que era o cálcio, depois a castanha, né? A resistência indígena é muito forte, né? A guerrilha do Araguaia, já na década de 70, vindo de lá para cá, né? A guerrilha do Araguaia
ela deixa marcas. Por exemplo, um dos movimentos significativos de resistência do ponto de vista da organização sindical, ela é justamente nessa região onde a guerrilha, né, protagonizou mais, ou esteve mais, né? Então essa região do Bico do Papagaio, chamado Bico do Papagaio, e no Pará, porque ele pega Tocantins, Maranhão e Pará, né? Mas no Pará, a região chamada dos Santos, né? São Domingos, São João, Palestina, né? Essa região foi uma das regiões assim onde a guerrilha foi muito forte. Essa resistência, ela vem se constituindo, né, há muitos anos, desde muitos anos atrás. E o que aconteceu com o massacre representou, na verdade, talvez uma tentativa de resposta do Estado para dizer que ele podia tudo, né? Mas o tiro sai pela culatra. As pessoas continuaram resistindo, as famílias resistiram, denunciaram, deram depoimentos diversos, né? Então o massacre ele é também um elemento forte no sentido do assassinato das pessoas, né? Mas ele foi um evento que fortaleceu, né? Que aglutinou, que mobilizou o mundo, mobilizou outros movimentos, mobilizou os sujeitos, né? Aquilo foi assim, a gente já estava acostumado com coisas assim ruins aqui, mas daquele porte, né? Tipo assim, desapareciam trabalhadores das fazendas, dos castanhais, quando iam acertar a dívida, não chegavam em casa. A gente sabe que tudo isso, né? A forma como foram massacrados os guerrilheiros também era uma forma de dizer que o Estado podia, né? Que não pode ser comunista, que não pode transformar a sociedade, que não pode discutir a lógica capitalista na região, que todo mundo tem que ficar calado. Também essa forma do massacre, eu acho que foi também muito... se diferenciou das demais violências que vinham acontecendo, em termos assim, como dizer, porque até então as ocupações, elas se davam lá no lugar, antes do MST, elas se davam nas localidades, naquelas fazendas, né? E os trabalhadores entrincheirados faziam trincheiras na frente e as famílias ficavam atrás, né? Por enquanto não tinha marcha ainda, por enquanto não tinha assim essa cara desse povo na rua, na praça, né? Com a chegada do MST, isso de certa maneira a luta ela se ressignifica, ela se reinventa e ela toma um outro formato, que é o formato da visibilidade. Porque quando a marcha está na rua, ela está dizendo por que ela está na rua, quem são, por que eu estou aqui. Né? Eu vim de muito longe do Maranhão, do Piauí, do Tocantins, do Ceará, para cá porque disseram que aqui tinha terra. E agora? Cadê a terra? Onde está? Então acho que tem uma coisa do diálogo, quando você faz a marcha denunciando, falando, né? E aqui a gente tem até hoje, né? Nunca acabou não, uma elite agrária muito forte, uma elite agrária que ela é dona da terra, que ela é médica, que atende os trabalhadores nos hospitais, né? Que ela é política, porque ela é vereador, é prefeita, ela é os juízes, né? É toda uma aliança muito forte dessa elite agrária, né, com os poderes constituídos locais, né? Então, e a gente sai de uma herança oligárquica muito forte, que eram as oligarquias que mandavam aqui, os castanhais. Os castanhais que eram públicos foram apropriados por uma elite, né, que a gente chamou aqui. É um clássico nosso, livro clássico nosso aqui da Marília M, que chama A Oligarquia do Tocantins e o Domínio dos Castanhais, né? Então, a gente sai dessa conformação política chamada oligarquia, né? A gente conhece tudo isso, sabe o que os caras faziam, desde do estupro a menores filhos, castanheiros, filhas dos funcionários dos castanhais, a noite de núpcia, que era o oligarca que passava com a mulher, né,
a mulher que casava com um dos trabalhadores. Isso é uma coisa assim que a sociedade não aceita, né? Nossos valores, né, formados com base muito grande no catolicismo tradicional, na religião de uma forma geral. Então, essa resistência tem toda essa marca, né? Vai mudando ao longo do tempo. Aí nós saímos das oligarquias, hoje a gente tem o grande império Vale, né, na região, que financia a política, que diz, ela é praticamente dona de todo o território. Ninguém pode caçar, ninguém pode usar o rio, porque a Vale está fazendo proteção ambiental, né? As áreas que eram dessas pessoas, áreas que esses trabalhadores estão dentro há anos, inclusive como assentados, como é o caso de Canaã dos Carajás, né? Que as pessoas foram assentadas nos anos 80 aqui, né? E hoje a Vale ameaça. A Vale está lá, né? Intimidando esses trabalhadores, inclusive sofrendo violências, esses trabalhadores, além da violência simbólica, a violência, né, física mesmo. Mas a Vale é a Vale, né? Campesinato, eu costumo dizer, é uma pedra no sapato do capitalismo. Não fosse esses camponeses resistindo nos seus territórios, na luta, nas marchas, nas praças, né? Nessas reivindicações, isso é que incomoda. Isso incomoda a Vale, isso incomoda o capital, isso incomoda os políticos autoritários de elite, isso incomoda, né? Os empresários. Pra quê? E esse povo olha pra gente de uma forma como se a gente fosse bicho, né? Nós conseguimos ter um certo protagonismo político no Brasil, né? Aqui também, de certa maneira, mas eu acho que isso hoje é como se ele estivesse retrocedendo. Há uma rearticulação, uma reconstrução, talvez, das formas de poder que, de certa maneira, tentam se aproximar da nossa linguagem, do que a gente fala, dos nossos anseios, dos anseios da sociedade, dos camponeses. Mas é uma grande máscara, é uma grande farsa. Mas a gente tem muitos retrocessos, assim, em termos assim, políticos. Eu acho que aqui na região, político institucional, né? Tendo essa política institucional. Mas eu acho que tem muita luta pela frente. Muita mesmo, muito embate. E não vão nos calar. Ações contra-hegemônicas exemplares. A forma hegemônica de representação da realidade, tal como veiculada pela totalidade dos meios de comunicação e informação ou indústria cultural, é pautada por alguns valores básicos. A propriedade privada dos meios de produção e a exploração do trabalho são seus fundamentos. E os valores são os seguintes: livre iniciativa, a que chamam liberdade, concorrência de todos contra todos, e ação individual, cada um por si, na busca desenfreada de sucesso e celebridade. Denunciar e desqualificar todo tipo de ação coletiva, tanto na vida quanto na produção cultural, é a tarefa política essencial da indústria cultural. A mesma violência com que vidas são suprimidas em assassinatos de militantes dos movimentos sociais é exercida pela indústria cultural quando essa suprime o ponto de vista de todas as vítimas da prepotência dos proprietários dos meios de produção. O combate à ideologia dominante, por isso mesmo, faz parte dos nossos processos de luta contra a dominação. Para além dos desenvolvimentos nas lutas mais imediatas de enfrentamento do latifúndio e do agronegócio, que se traduzem na força da organização, o MST já desenvolve há alguns anos a luta mais sistematizada na frente cultural.
A farsa da justiça burguesa. Texto de Sérgio de Carvalho, a partir da proposta do grupo Filhos da Mãe, Terra, para a 4ª etapa do Teatro Procissão, que narrou em 4 estações a história da luta pela terra contada pelo ponto de vista dos trabalhadores, realizada em Brasília em 2005. Entra em cena um grupo de atores. Sobem em escadas, em torno das quais enrolam grandes panos que vão formar o corpo de grandes bonecos. Um destes bonecos representa o juiz. O outro assume várias feições: policial, legista, fazendeiro. Juiz, prestem atenção neste caso, conduzido por mim das alturas. Eu, o juiz de direito, de barriga cheia e anel no dedo, ergo a vocês as mãos gordas para acusar esse sujeito. Esse aí. 3 batidas. Coro. Tem início outra farsa da justiça, tantas vezes repetida nos tribunais da burguesia. A farsa da justiça burguesa é fruto de um processo de trabalho coletivo que começa de maneira mais organizada com o Centro do Teatro do Oprimido, com Augusto Boal, em que desde 2001 a gente vai fazendo um processo de formação em que o próprio Boal dizia que o interesse era transferir os meios de produção para formar multiplicadores para que o próprio Movimento Sem Terra tivesse seu teatro, né? E nesse processo de se apropriar de técnicas, de reconhecer essas técnicas ao longo da história, a Iná Camargo Costa teve um papel central, porque ela foi mostrando a conexão entre as peças, os métodos, as formas que a gente estava trabalhando com a experiência soviética, alemã, francesa, americana e mesmo a experiência brasileira dos anos 60. Nesse processo, num determinado momento, a Iná fala num prefácio ou pós-fácio do primeiro caderno de teatro do MST, que a mística era igual ao pageant. Pageant é um teatro procissão que existia na tradição dos operários socialistas, anarquistas também. E aí a gente começa a se interessar por fazer algo assim, um grande teatro procissão. E na última etapa com Augusto Boal coincide, em 2005, de ser o momento de preparação de ações teatrais para a marcha. E nós definimos que a gente faria um pageant, um teatro-procissão com alas. O Boal se empolgou, veio explicar como é que é a dinâmica de escola de samba, qual é a lógica, as formas, o sentido das alas, como é que se articula um sentido narrativo. E a gente decidiu contar a história da luta pela terra pelo ponto de vista dos camponeses. E ao contar, a gente distribui as cenas por grandes regiões. Então, cada região tinha a tarefa de construir uma cena. Você ter a terceira, a segunda e a primeira. E estabelecer aqui, sei lá, com corda, alguma coisa, uma espécie de percurso em que as pessoas transitariam por aqui. Acaba uma, começa a outra, acaba essa outra. Vai ter mais que 10 mil. Esse percurso tem que ser um lugar bem grande. Tem que ser bem grande, tem que estar distante. Mas é legal na lógica da reta para não perder... Na lógica do caminhão, para facilitar, né? Eu acho que e ter essa corda, sei lá. Uma coisa que demarcasse, eu imagino assim, demarcar o espaço, porque 10 mil é muita gente, não é um negócio. Ou a gente apresenta as 3 simultâneas. A nossa região sudeste tinha ficado com o tema da justiça burguesa, que a gente estava nomeando naquele momento. Como ia ser 2005, já ia quase dar 10 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, aí a gente focou, tinha como objetivo de focar um pouco o massacre e falar desse tema da violência no campo, né?
tema da oficina, o tema do trabalho da Companhia do Latão, era o estudo de dialética aplicada à temática do teatro político. Isso exige que as pessoas parem de pensar as coisas dualisticamente e pensem a partir das contradições. O problema não é, às vezes, um opressor e uma vítima. O problema, às vezes, é a reprodução da opressão que ocorre, às vezes, pela própria vítima, ou aquele opressor está reproduzindo uma cadeia de opressão maior que se vincula a estruturas abstratas da vida no capital. Isso gerou uma série de exercícios e, a certa altura, a gente propôs para o grupo que eles trabalhassem a partir do material do massacre de Eldorado dos Carajás. E aqueles adolescentes, a maior parte eram adolescentes, fizeram várias cenas incríveis e dentre essas cenas, uma marcava muito esse princípio da contradição. Eles resolveram contar o massacre do ponto de vista da pessoa que, para sobreviver, se fingiu de morto, se pôs entre os mortos para poder alcançar a vida e não ser massacrado. E tiveram a ideia de fazer uma espécie de condenação disso. Uma condenação contraditória, um juiz que condena essa atitude pela falta de heroísmo. Era uma cena muito curta, na verdade, diferente do que a peça se tornou. Ela tinha uma estrutura só dessa contradição. Então aquela oficina já foi um grande encontro, porque a gente percebia que um princípio crítico de teatro dialético, aplicado para a gente que tem a vivência da luta de classes na prática, apesar da idade, gerava um ponto de vista pouco comum, pouco usual. Aí entra a segunda fase. Meses depois, e ocorreu uma grande marcha do movimento, eu conversando com algumas pessoas, especialmente com o Douglas e outras pessoas, Douglas Estevam e outras pessoas que me procuraram também para a gente colaborar, discutindo um pouco como seria a procissão. A gente ajudou em duas atividades, uma compondo um hino para a marcha, e outra eu roteirizei, aí ampliando as cenas e criando uma pequena estrutura mais coralizada e marcando a questão de ser um tribunal burguês condenando a falta de heroísmo. Ou seja, o tribunal passou a ser mais irônico na versão que eu escrevi da peça. E propus para o Douglas que ele fizesse uma encenação usando estruturas altas para você ver numa multidão, né? Então, usando escadas ou usando bonecos. Então, eu fiz, na verdade, uma peça de teatro para bonecos, a partir da cena criada pelos meninos antes. E aí a gente foi construindo a concepção, como seria a ideia de trabalhar com os bonecos gigantes, a própria estrutura do texto de uma forma mais um pouco inverso, menos uma prosa direta, mas um pouco mais inverso. Essa estrutura também era pensando que seria amplificado para uma apresentação para mais de 12 mil pessoas, que só na marcha tinham 12 mil pessoas. E a estrutura era essa, a gente tinha duas escadas que faziam um fechamento atrás, né, que eram, cada uma delas tinha 5 metros ou 5,30 metros, se eu não me engano, e as duas da frente, que tinham 3,5 metros, eu acho, e entre essas escadas passava uma prancha de madeira também, que devia ter mais uns 5 metros, assim, que tinham 2 cavaletes e tal. E a gente levou tudo isso na marcha também. Então a gente construiu isso em São Paulo, e a gente saiu de São Paulo para Goiânia com isso, e depois a gente viajou ainda 220 quilômetros. Fez a marcha com o cenário? Com essa estrutura de cenário. A Marcha Nacional estava organizada da seguinte forma: de manhã a gente marchava e à tarde tinha os processos de formação. Enquanto a galera estava estudando, a gente estava estudando para montar a peça para montar tanto o figurino, que a gente ia fazer gigante e tal, tanto figurino quanto
repassar o que a gente tinha feito já para a galera da Sudeste. E aí a nossa oficina foram 70 pessoas. Aí os filhos da mãe tinham a tarefa de repassar o que a gente tinha realizado até ali. A gente chamou de multiplicar, né? A gente estava num grupo menor e a gente tinha que repassar isso para 70 pessoas, mais ou menos, que era o que fariam parte da apresentação da Sudeste. E aí todos os filhos da mãe se envolveram, de um jeito ou de outro, desde a Bia, que tinha 11 anos, 12 anos e tal, até a Pedra, que tinha 30 e alguma coisa. Gente, o espaço que a gente tem que ter é como se fosse uma respiração, tantas vezes repetida nos tribunais da burguesia. Tem gente que está parando mais e tem outros que estão parando só um pouquinho e indo. A ideia, a parada, é para a gente respirar todo mundo junto e continuar o texto todo mundo em conjunto. Tá? Vai lá. Tem início outra farsa da justiça, tantas vezes repetida nos tribunais da burguesia. O primeiro momento foi juntar, quem é que está com a gente, quem é que vai participar do negócio. Porque daí a participação era participação de verdade, não era só participação de quem estaria na encenação. Era a participação de, vamos construir a gente precisa construir. Isso é uma prática comum no movimento, assim. De todo mundo participar de todo o processo. E aí, quando a gente foi para a marcha, e aí que a gente tinha que multiplicar, a gente levou isso que a gente tinha aprendido no movimento, no processo de formação, tanto com os filhos da mãe quanto não, no processo de luta, de acampamento, de assentamento e tal. A gente levou o que a gente tinha aprendido para ali, para a preparação. Eu acho a peça emblemática porque ela surge, o tema parte da luta e de um massacre. Mas não é só o tema que pauta o encontro da dramaturgia de um dramaturgo como Sérgio de Carvalho, que trabalha com teatro dialético, com a matéria. O que pauta já é a vida interna do teatro no MST, que procura a parceria. Não é uma relação distante entre produtores artísticos e produtores da luta social. É uma relação que vai se reencontrando. Então, nesse momento, há um encontro em que a experiência da oficina inspira a dramaturgia, né? E quando o Sérgio faz a carpintaria do texto, aquilo é uma produção coletiva em que cada qual dá o seu melhor. O que deveria ser uma espécie de primado do encontro, da relação entre grupos e artistas, não só do teatro, de outras linguagens, com movimentos sociais. Não é um didatismo de transferir os meios de produção para que façam um teatrinho. É que o encontro, a síntese, gera uma superação dialética de um processo, né? Coloca as coisas num outro patamar em termos de tema e forma. Outra linha, trazendo a história da luta nas mãos. Uma linha, outro parágrafo. Trazendo a história da luta nas mãos. Repetindo. Aqui embaixo. 1, 2, 3. Todos na marcha.
contra a justiça. Peraí. A gente tinha combinado a primeira estrofe, daí a gente vai voltar para ela de novo e repete. Até a gente pegar ela, até a gente se afinar, nós aqui, o grupo. Quem dera malditos a vida não fosse moeda de troca dos donos da terra. Quem dera a verdade não precisasse da baba das armas, dos gritos de morte. Quem dera os dias não fossem comidos como é fabricado. Ele tem um juiz que ele vai julgar um acusado por não ter morrido junto com seus companheiros. Esse militante ele é vivo, ele chama Inácio Pereira, ele passou pelo massacre lá em Eldorado dos Carajás e ele se fingiu de morto para sobreviver, para escapar da morte. Nós pegamos esse acontecimento e fizemos um tribunal fictício. Isso não aconteceu mesmo. Tem início outra farsa da justiça, tantas vezes repetida nos tribunais da burguesia. Então a gente tem um juiz, um policial. Depois esse policial sai, entra uma segunda testemunha, que é um médico legista. E o fazendeiro entra sem nem ser convidado, ele entra invadindo o tribunal e já entra falando, passe para cá o martelo. O martelo que é o símbolo do tribunal, de poder do juiz. E depois ainda tem uma inversão de cabeças entre o fazendeiro e o juiz. Os dois se fundem e a última fala, os dois fazem juntos, juiz e fazendeiro. O grande veredicto, nada alcança da vista, mostra a terra repartida, exceto o juízo das nossas mãos. Vamos mais uma vez, só para afirmar, os homens, nada alcança da vista, mostra o fim da injustiça, exceto o caminho das nossas mãos. A voz deles vai ser feita como um microfone. Então quem está manipulando a máscara atrás vai segurar um microfone e vai manipular a máscara com o microfone. A voz dele é amplificada para ouvir a voz dele, porque uma pessoa fazendo não dá. Só que são os 4 personagens. Só que a voz do coro não é amplificada. A voz do coro é a voz coletiva, igual a gente fez ontem. É uma voz igual aquele ensaio que a gente fez ontem, todo mundo. É a voz de 50 pessoas. É a voz do movimento social organizado, coletivo. São 56 milhões de pessoas heroicamente exiladas numa vida de fronteira, que se fazem de vivos para enganar a morte. Que se fazem de vivos para enganar a morte. O fato dessa experiência, inclusive, não estar conhecida pela sociedade brasileira, nem sequer pelos militantes que não participaram dela no movimento, tem muito a ver com o apagamento da manobra que foi feita ao final da marcha. A marcha passava 12 mil pessoas em cidades de 4 mil pessoas. Nós éramos o triplo das cidades. E não tinha uma ocorrência policial, nada. E, de repente, a gente chega e é surpreendido pelo que eu vi, assim, a não ser caso de massacre, como o de Eldorado dos Carajás, a manobra mais bem articulada articulada entre repressão e uso midiático e político da ação repressiva.
depois que a marcha saiu do Ministério da Fazenda, os 12 mil vinham descendo. Eu estava em cima do carro de som, narrando e convidando as pessoas para o último momento da chegada da marcha de 17 dias, que era assistir ao Teatro Procissão e depois teriam as falas e tal, todo o ato político. Nesse momento as pessoas vão chegando, a gente demarcou com cordão assim o espaço das cenas muito grandes, assim, porque eram elencos grandes, né, ao todo 270 pessoas, e as 3 primeiras estações estavam acontecendo simultaneamente para que os 12 mil pudessem passar por elas, né. E em cima eu ficava narrando, e a gente tinha mais ou menos o mesmo tempo cronometrado entre o início de uma ação com as outras, e aí as pessoas se deslocavam. A gente estava fazendo, se não me engano, pela primeira vez ainda, quando a polícia entra com um carro lá embaixo, no meio das pessoas, perto do laguinho do Congresso, e vai forçando o carro, assim, quase atropelando as pessoas, para forçar uma reação de tapa no carro, enfim, de indignação com aquilo. E isso estava articulado com um helicóptero que pousou não, ficou uns 10 metros em cima da cena do meio, que era a luta do camponês contra o agronegócio, dos bonecos gigantes, com um soldado com fuzil. E na lateral, ao mesmo tempo, a polícia baixa a cavalaria pelo gramado. E era inacreditável, parecia que a gente estava na Idade Média, porque não dava para entender o que estava acontecendo, o porquê que a polícia estava agredindo daquela forma. Atenção aos companheiros e companheiras das cenas, balé do genocídio e imperialismo. Quando concluírem essas cenas, nós vamos passar para a cena violência de Estado, que é a quarta etapa. Aos companheiros das cenas... Isso durou ali, sei lá, uns 40 minutos, 1 hora talvez, e aí até a polícia ir embora, a gente conseguir tranquilizar a galera de novo, aquela puta tensão, era justamente no momento que a gente ia apresentar a farsa da justiça burguesa, né? E aí a gente apresentar depois desse momento, depois da intervenção da cavalaria, da polícia, eu tava uma energia, assim, um momento de tensão muito forte, né? Porque no começo a gente sequer sabia o que estava acontecendo. Ouvi isso, não, gente, muita calma, vamos ficar calmo, não vamos cair em provocação. Porque a provocação estava acontecendo desde quando a marcha estava chegando ali no gramado, assim, estava entrando na esplanada dos ministérios. Os policiais estavam o tempo todo... depois a gente viu muito relato disso, assim, os policiais estavam o tempo todo individualmente provocando os marchantes. Só que daí a gente já tinha orientado de que, olha, isso vai acontecer, então a gente tem que tomar cuidado, não tem que cair em provocação, não sei o que, não sei o que. Mas daí a gente sequer sabia, quando teve o confronto de fato, sequer a gente sabia o que estava acontecendo. O sargento da polícia que está na parte da luta no confronto da curva. Essa é nossa primeira testemunha. Eu só atirei para o alto, em legítima defesa, para liberar o terreno. Um soldado, um piores, são eles que não deveriam vir nos atacar. Com paus e pedras, metralhamos pelas costas, em legítima defesa.
20 anos, 1.671 trabalhadores assassinados. Nada alcança a vista, mostra o fim da injustiça. Nada alcança a vista, mostra a terra repartida. Não é mesmo? Tem que ser bonzinho com o governador que veio aqui em pessoa, olha que maravilha. E ela aqui desse lado, ela uma mulher elegante, uma mulher de classe, sim. Ela que é uma empreendedora, a empresária, uma salva de palmas para a Nada ao alcance da vista, mostra o fim da injustiça, exceto o caminho das nossas mãos. Nada ao alcance da vista, mostra a terra repartida, exceto o risco das nossas mãos. Nada ao alcance da vista, mostra o fim da injustiça, exceto o caminho das nossas mãos. Nada ao
alcance da vista, mostra a terra repartida, exceto o risco das nossas mãos. Nada ao alcance da vista, mostra o fim da justiça, exceto o caminho das nossas mãos. Nada ao alcance da vista, mostra a terra repartida, exceto o risco das nossas mãos. Foi Estudo de Cena o primeiro grupo que conseguiu redinamizar esse material que estava um pouco parado em função da primeira estrutura tão grandiosa que a gente tinha feito, né? Então, quando o Estudo de Cena pega isso, remonta isso com uma estrutura mais acessível, com um grupo mais reduzido, começa a apresentar na escola, ir para a escola, começa a recolocar a peça em movimento, o tema em movimento, e depois quando vocês foram para o Pará também, e fizeram oficinas lá, e fizeram as apresentações, então deu de novo uma dinâmica para o material, que até então estava um pouco ainda muito atrelado àquela primeira intervenção que a gente fez, que era muito grandiosa, né, que foi bem específico para aquilo, né. Observem a história desse juiz, filho de um grande empresário que lucra com o seu salário, almoça com o banqueiro, come lanche da tarde com o empreiteiro, janta com o fazendeiro, janta com o fazendeiro. E de noite, conta dinheiro, mas quando os negócios vão mal, serve a mesa para policial. Serve a mesa para policial. A farsa tem uma trajetória e ela mostra que esse potencial de uma circulação, não considerando a peça exclusivamente como uma mercadoria ou um produto, mas como algo aberto que pode ser ressignificado, pode ser apropriado. Então, na chave da desmercantilização do teatro que o CPC começou a fazer no Brasil, os Centros Populares de Cultura, a farsa ainda mostra a potência dessas relações, né? De uma obra que ela pode ser adaptada com a montagem da Estudo de Cena, ao trazer dados sobre violência contemporânea, outros massacres além do massacre de Eldorado dos Carajás, abre universos de interesse para outros tipos de público também. E, ao mesmo tempo, coloca em chave atual a questão da reforma agrária. Trazê-la para o debate de novo é fundamental. Vamos lembrar que a gente está saindo de um ciclo de 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores que não deu nenhuma atenção para a reforma agrária. Então a peça, eu já vi a peça apresentada por vocês lá na USP, além de ver na Escola Nacional Florestan Fernandes, dá para ver o poder de recolocar a reforma agrária em debate, atualizando o elo de que a violência do Estado, a violência repressiva, ela é contra os movimentos do campo e é contra a periferia da cidade. Então ela pode promover, a partir dos debates feitos e do tipo de público, um vínculo de classe, uma solidariedade de classe, a percepção de que a violência aqui também é de lá, né? Acho que existe um poder aí, um poder na peça, de síntese desse processo todo. A Companhia Estudo de Cena apoia a luta de todos os trabalhadores e trabalhadoras por moradia em São Paulo e no Brasil. Quem dera malditos a vida não fosse moeda de troca dos donos da terra. Quem dera a verdade não precisasse da prova das armas, dos gritos de morte. Quem dera os dias não fossem comidos com erva de gado, poeira de feira, migalha de pão, um grande não. Aqui, mas eu não sou atriz, hein, gente? Boa, cooperada! Foi a primeira peça de teatro, né? Uma baita de uma peça maravilhosa que fala da nossa realidade. Muitas das cenas a gente se sentiu parte aqui, não foi, cooperada? Sim! Pois bem, aqui, em nome de toda a faixa de Gaza, eu quero agradecer aos companheiros, foi maravilhoso, deu um brilho a mais na nossa noite. Se você me permite, eu preciso começar, até para riscar o chão, começar
pela informação, ou melhor, lembrança, de que a nossa arte, que é teatro, e no caso de vocês combina teatro com artes visuais, né? De preferência cinema, vídeo, mas é tudo a mesma coisa, né? Para mim. A nossa arte, então, artes cênicas de um modo geral, começou na Grécia com uma clara determinação política. Em Atenas, um estado, uma cidade-estado já constituída com sua legislação, havia a previsão da realização dos festivais de teatro e da destinação de verbas públicas. Então, o teatro grego era político porque era uma iniciativa do Estado grego para dialogar sobre os assuntos da ordem do dia na forma da arte. Mas o que foi que aconteceu passados mais de 2000 anos dessa experiência? Nos séculos que se seguiram ao início propriamente do capitalismo, que a gente define ali entre 1300 e 1600, né? Que é quando as estruturas do empreendedorismo se colocam na ordem do dia. Neste processo você já tem a criação de primeiro de maneira pouco visível, através dos grupos de comédia dell'arte. As companhias de comédia dell'arte já eram empreendimentos capitalistas. Então, este teatro, tal como nós conhecemos, que começa na comédia dell'arte, ele ainda tem componentes políticos, mas ele passa a mercadejar com a imaginação e a experiência social de um modo geral. Esta tradição, então, que é do teatro mercadoria, chegando ao século XIX, eu não vou entrar nos detalhes histórico-políticos, ele acaba sendo, ao contrário do teatro grego, aberta, direta e violentamente reprimido pelo Estado, no seu aspecto político. Podemos colocar uma data, 1851-52, quando, vou falar pela atualidade, quando o Luiz Bonaparte dá um golpe de Estado e cria uma lei de censura que proíbe uma série de assuntos. Diante desta realidade, nós temos duas opções, que são igualmente políticas. De um lado, curvar-se ao que determina a censura e não tratar dos assuntos que o Estado francês proibiu. Isto é uma atitude política. Você só trata dos assuntos que o Estado permite. Isto é uma atitude política. E, de outro lado, vou lutar para continuar tratando dos assuntos que me interessam. Isto também é uma atitude política. O que a gente pode dizer é que o teatro é político, queira ou não, a favor ou contra o estado de coisas. Mas, como eu estou falando com a geração de vocês, a minha, em parte, também passou por esse problema. Especialmente aqui no Brasil, nós somos herdeiros da tradição francesa. E a tradição francesa adepta do teatro a favor do estado de coisas. E esta tradição definiu um abismo entre teatro e política. A teoria que veta os assuntos políticos, que desqualifica as obras que tratam de assunto político, ela mesma é política. Ela está verbalizando no plano teórico o interesse do atual estado de coisas. Então, nós, como em parte herdeiros disso, esta teoria no Brasil não dá nem para usar hegemonia no sentido do Gramsci. Ela era pensamento único. Não se pensou teatro de outra maneira que não fosse assim, até pelo menos o fim da década de 50 no Brasil. Tanto é verdade que quando, mesmo mais ou menos convencidos disso e tal, os rapazes da geração Boal, Vianney e Guarnieri
começam a tratar de assuntos políticos, eles não se dão conta de que eles estão rompendo com a tradição na qual eles foram formados. O Boal sabia o que estava fazendo. Guarnieri e Vianinha, eu desconfio que não muito. Isto nós estamos falando de um processo que começou com a chamada acumulação primitiva, né? A expulsão dos camponeses da sua terra, onde eles tinham os seus meios de produção. Depois, todo o desenvolvimento do capitalismo é apenas uma intensificação deste mesmo processo. Ele é dialético, não é linear, mas você tem um desenvolvimento e um aprofundamento do abismo que separa os proprietários dos meios de produção dos não proprietários. Ora, ao formular assim, eu já disse qual é a resposta. Temos que disputar a propriedade dos meios de produção. E como dizem alguns um pouco mais enfurecidos que eu, temos que eliminar os atuais proprietários do meio de produção para socializar. E depois, uma vez assumida a propriedade, a solução dos outros problemas que são de varejo vem por si. Vem por si. Como, por exemplo, a superação entre a divisão produtores e consumidores de cultura. Porque é uma alienação, ou você não reconhece como alienação, viver de arte separado do resto da vida. Isto é alienação, como outra qualquer. Nós não estamos falando, nem nunca Marx e os meus favoritos, como Lenin e tal, nunca ninguém falou em acabar com a divisão do trabalho. Só que uma coisa é a divisão do trabalho a serviço da dominação tecnicamente planejada segundo os interesses do capital, e outra muito diferente, a divisão do trabalho de acordo com o que você gosta, pode, está disposto a fazer. E nem precisa de especialização no nível em que o capital exige. Então, resumindo o que eu acabei de dizer, em qualquer das suas modalidades, o teatro é político, sempre. E por isso eu gosto da opção dos meninos do MST, quando fizemos aquele livro sobre o agitprop. É a primeira obra no Brasil que coloca cultura política. Porque está juntando o que a tradição inimiga, burguesa, a classe dominante separou. Então, e eu acho que a gente sempre ganha quanto mais produzir esta fusão. Lenin, toda experiência revolucionária é relevante, mesmo que ela seja derrotada. Porque é outro ponto, você só entra numa briga, você vai ganhar? Como assim, companheiro? Você entra numa briga para lutar, ninguém sabe qual é o resultado. E aqui no Brasil eu sei que a juventude foi muito cultivada no oportunismo. Eu só entro se a vitória estiver assegurada. Até logo!